Bem-vindos, pessoal, à nossa aula de hoje. A gente vai estar aí com a primeira parte sobre o conceito de entropia, ainda, né, na segunda lei da termodinâmica, e a gente vai tentar aí mostrar para você da melhor forma possível esse conceito aí, tá? Antes de mais nada, só recapitulando, na aula passada, a gente logo começou na aula passada com uma expressão já definida, que era taxa de calor por TH e QL por TL, para definir a temperatura a escala de temperatura termodinâmica, né? E a gente disse que a gente ia considerar como verdade essa relação e que depois a gente demonstraria como chegamos nela. Então isso é o que a gente vai fazer na aula de hoje e ainda por cima definir aí inicialmente o conceito de entropia. Outra coisa bastante importante é que você tenha visto a aula sobre segunda lei da termodinâmica e processo reversível, que nós já demos, onde a gente apresenta o ciclo de Carnot, tá certo? É muito importante você já ter esse conteúdo em mente e bem definido também o conceito do que seria um motor reversível, que a gente já definiu para você na aula passada aí. Então vamos lá. Partindo disso que você já conhece o ciclo de Carnot, já conhece o que significa cada um dos processos envolvidos aqui, a pergunta agora é a seguinte, olhando aqui para o motor reversível. Como é que funciona o motor reversível aqui? Só recapitulando brevemente, você tem aqui um reservatório em alta temperatura TH, esse reservatório ele está numa temperatura bastante elevada em relação a um segundo reservatório chamado TL, que é um reservatório a baixa temperatura. Existe um fluxo de calor QH, do qual uma parte é convertida em trabalho, né, na ponta do eixo do motor reversível, e a diferença entre QH e W vai ser descartado na forma de uma taxa de calor QL, que é absorvido pelo reservatório em baixa temperatura, de tal forma que trabalho mais calor rejeitado QL é igual ao QH fornecido, e aí isso vale para a condição. A gente está adotando o conceito de motor reversível. Então, caso você tenha dúvida sobre isso, volte nas aulas anteriores e dá uma olhadinha no conceito. Considerando então daqui para frente que você já conhece a ideia do motor reversível e está familiarizado com o ciclo de Carnot, uma última coisa importante é você estar bem familiarizado com o conceito de gás ideal apresentado na aula 15, porque as deduções que serão feitas aqui em diante, a gente vai considerar o modelo de gás ideal, porém, todo o desenvolvimento aqui ele vale inclusive para os gases reais e para toda a modelagem contando com gás real. Porém, para simplificar e para que a gente não venha se afastar muito do conceito que realmente a gente pretende passar para você nessa aula, a gente vai considerar o modelo de gás ideal. Então, seguindo em diante, você já tem aqui o ciclo de Carnot, e na primeira parte aqui do ciclo de Carnot, o primeiro processo, nós temos o segmento AB, no qual se refere à expansão isotérmica, tá certo? Você já sabe o que é isso para um processo reversível, e, portanto, a gente pode escrever que o gás, como a gente já disse que é para um gás ideal, ele vai ter o comportamento PV igual a nRT, o R' é, conforme a aula 15, o gás, a constante universal dos gases ideais, e daqui para frente, quando eu falar R, eu estou me referindo a R', como você vai estar lendo aí na nossa aula, e eu posso isolar P de tal forma que eu tenha P igual a nRT sobre V, tá certo? Como a gente está se referindo ao primeiro segmento aqui, ao segmento de expansão isotérmica, o que nós estamos recebendo no fundo é o calor QH a partir do reservatório TH. Portanto, é por isso que nós estamos escrevendo aqui TH e TH aqui, tá certo? Então, a taxa de calor QH envolvida no primeiro processo 1, tá certo? Processo 1, vamos lá. Esse é o processo 1, você vê aqui que eu numerei cada processo, tá? 1 tá aqui, então esse é o processo 1 chamado de expansão isotérmica. Depois a gente vai fazer isso também com o 3, com o 2 e com o 4. A gente inverteu as ordens aqui de maneira proposital, você vai entender daqui para frente.
e cada número está relacionado com um número aqui no diagrama de Carnot, tá? Então vamos lá, voltando para o primeiro, a taxa de calor QH é a integral de AB, integral de A a B, de PDV, ou seja, da variação de pressão, né, que conforme você viu é uma expansão isotérmica, a pressão está caindo de A para B, e está ocorrendo uma variação em volume de A para B tem uma variação de volume, no caso uma expansão. Então, melhorando aqui o modelo, eu já tenho que P é dado por esta expressão, portanto eu substituo, né, nRTH sobre V, o V eu passei aqui dV sobre V, como eu tenho dV sobre V, né, aquela regrinha básica de cálculo, de integração, o resultado analítico é que QH, a taxa de calor que vem do reservatório de alta temperatura, é igual a nRTH vezes Ln de VB sobre VA, tá certo? VB sobre VA são os volumes aqui, tá bom? Essa é a primeira parte, o Conan já te deu aquela alertada. Pô, lembra de cálculo, é isso que ele está falando para você aí agora. Então vamos lá. Essa etapa você já viu, que é uma expansão isotérmica, e aqui eu até usei um código de cores só para te mostrar que aqui eu tenho isotérmico e isotérmico. Então, o que é semelhante no processo 1 e 3 é que ambos são processos isotérmicos. Por outro lado, o processo 1 é uma expansão que eu coloquei aqui de laranja, é uma expansão, e o processo 3 é uma compressão, enquanto que eu sublinhei aqui de roxo que os dois são isotérmicos, então usei a mesma cor para chamar a tua atenção aí, tá? Só que um é uma expansão e o 3 é uma compressão. Então, já vamos usar o mesmo raciocínio que nós usamos para 1 e vamos usar agora para o 3, porque é basicamente o mesmo raciocínio, só muda que um é expansão e o outro é compressão. Então vamos lá. Então, o QL, usando o mesmo raciocínio do primeiro caso, é a taxa de calor que vai para QL, a taxa de calor rejeitada para o reservatório em baixa temperatura, portanto a gente vai usar TL como temperatura, é a integral de D a C, tá certo? PdV. A gente já sabe a expressão de P, né? Só que aqui no caso, para esse caso aqui vai ser TL, conforme você vai ver aqui. Então eu vou ter NR, TL, LN de VC sobre VD, tá? Eu usei o mesmo raciocínio aqui, e aí eu substituí na integral o P pela expressão TL, no caso do processo 3, né? Em vez de TH vai ser TL por 3. Fiz a integral conforme eu fiz aqui no processo 1, e eu obtive um resultado muito semelhante, só que agora eu tenho LN de VC sobre VD. Então, a gente já tem aí uma relação, pelo menos respondendo a nossa pergunta, que associa taxas de calor com temperaturas, tá certo? A gente já tem isso daí. Então vamos avançar mais um pouquinho. A gente também tem que o processo 2, o que é o processo 2, pessoal? O processo 2 é uma expansão adiabática. Então você já está familiarizado com o conceito do que é um processo adiabático, e a gente abre um parênteses aqui só para te reafirmar que um processo adiabático é aquele em que tudo ocorre sem nenhum tipo de absorção de calor a partir das vizinhanças ou perda de calor para as vizinhanças. Então, continuando, a expansão adiabática relativa ao processo 2, ao segmento 2BC, a gente pode ter a expressão aqui já dada lá atrás, falando sobre gases, que PV elevado a N é igual a uma constante. Como PV é igual a nRT, pessoal, olha, PV, isso daqui é dado para o processo adiabático, PV elevado a N é uma constante. Como PV é igual a nRT, a gente pode escrever então que PV elevado a N é igual a PV vezes V elevado a N menos 1. Uau, de onde eu tirei isso? Calma, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Imagina aqui que o N seja 2, tá certo? Nenhuma novidade. Então, se eu escrevo agora PV elevado a 2, eu posso escrever PV elevado a 1
vezes V elevado a 2 menos 1. Esse 2 menos 1 vai dar 1. Vezes o 1 desse vai dar PV elevado a 2 da mesma forma. Eu só mudei aqui de maneira apropriada e conveniente a forma de escrever PV elevado a N. Então, só escrevendo o que a gente acabou de dizer, supondo, né? Então eu vou escrever aqui, ó. Supondo N igual a 2, eu tenho que PV, nesse caso aqui, né? O V elevado a 1, vezes V 2 menos 1, eu vou ter 2 menos 1 é 1. Então eu vou ter P vezes V, então eu vou ter da mesma forma PV2, tá certo? Então é tranquilo escrever PV elevado a N igual a PV vezes V elevado a N menos 1, tá bom? Então tá, e vou continuar afirmando que isso aqui é constante porque é uma propriedade do processo, e caso você tenha dúvidas, dá uma olhada lá nas aulas sobre gases, tá? Que a gente falou bastante sobre isso. E parte de trabalho, realização de trabalho e tudo mais. Assim, em termos de temperatura e volume, a gente pode escrever, portanto, que TVN-1 é igual a uma constante, tá certo? Por que eu posso fazer isso? Porque, olha pessoal, N e R são constantes, tá? Eles são constantes. Eu já tenho aqui a definição de PV, N também é uma constante. Então, a única coisa que vai sobrar é o T se eu passar tudo aqui para baixo. Então, eu posso ter que T vezes V elevado a N menos 1 igual a uma constante também. Então, nesse caso do processo 2, eu posso dizer ainda, ele está recebendo, né, a temperatura TH do reservatório de alta. Então, eu tenho que TH vezes VB N a menos 1 é igual ao TL vezes VC N menos 1. Veja que o B está submetido à temperatura TH e o C ao TL. Então eu tenho que TH VB N a menos 1 igual a TL VC N a menos 1. Quer dizer, agora eu já tenho uma relação clara, incluindo os volumes. E quando a gente escreve tudo isso daqui, já está embutido a realização de trabalho, tá certo? Já está tudo embutido aqui dentro. E lembrando aqui também que essa é uma expansão adiabática. Então, para tudo que é processo adiabático, eu grifei de verde aqui, ó, adiabática, adiabático. Você vê que o 2 e o 4, os dois são processos adiabáticos, enquanto que o 1 e o 3 era isotérmico. Aqui, novamente, eu tenho a variação. O 2 é uma expansão, porque está aqui diminuindo a pressão e aumentando o volume. E o 4 é uma compressão. Por quê? Porque está indo de D para A e é uma redução de volume, portanto, aumento de pressão. Então vamos lá. A compressão aqui no processo 4, uma compressão adiabática, seguindo o mesmo raciocínio do processo 2, a gente vai ter THVA. O A está relacionado com TH, vezes VA, N-1 igual a TLVD, N-1, tá certo? Então a gente já tem todas as expressões analíticas de cada um dos processos. Agora, se a gente divide a equação do processo 2 pela equação do processo 4, quando você divide essa por essa, o que é que sobra, pessoal? A gente vai ter que VB sobre VA é igual a VC sobre VD. Então, só você dividir TH por TH, TL por TL vai cortar, os coeficientes são os mesmos, vai tudo se cancelar, vai sobrar VB sobre VA, VC sobre VD. Uau, peraí, se VB sobre VA é igual a VC sobre VD, dá uma olhada nisso aqui. No caso do processo 1, a gente tem LN de VB sobre VA. Só que a gente também tem no processo 3 que a gente tem aqui LN de VC sobre VD. Mas olha só, VB sobre VA é igual a VC sobre VD. VB sobre VA é igual a VC sobre VD. Portanto, os dois LNs aqui são iguais também, certo? Então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, se eu passar os T's
dividindo por QH, ou seja, se eu passar esse TH dividindo por QH, eu vou ter NR ln de VB sobre VA. E QL, passando o TL dividindo ele aqui, ó, QL por TL, eu vou ter NR ln VC sobre VD. Eu fiz isso aqui embaixo e dá uma olhada no que aconteceu. Eu tenho que QH sobre TH, conforme o primeiro processo, é NR ln de VB sobre VA. E eu tenho que isso, devido a essa conclusão que nós chegamos agora, é igual ao NR ln de VC sobre VD. NR é tudo a mesma coisa, e eu acabei de descobrir que o conteúdo dos LNs também são os mesmos, VB sobre VA igual a VC sobre VD, VC sobre VD. E isso eu posso dizer então que QH sobre TH é igual a QL sobre TL. E o número, o resultado disso, essa relação entre calor e temperatura, que é igual para ambos os casos, tanto para o reservatório de alta temperatura, tanto o reservatório de alta temperatura com a sua taxa de calor, quanto o reservatório de baixa temperatura e o calor rejeitado, eles são os mesmos, e essa relação resulta, essa divisão aqui resulta no que a gente chama de entropia, tá certo? Isso aqui é entropia e é o que a gente gostaria de definir nessa aula de hoje, para você ver da onde veio aquela expressão da aula passada, né, onde a gente definiu a escala de termodinâmica de temperatura e mostramos essa relação. Então a gente acabou de demonstrar e contamos para você que no fundo essa relação é uma das definições que nos leva ao conceito de entropia, porém ainda a gente vai melhorar o conceito para você, porque precisa, é importante, a entropia não é um assunto tão trivial assim, tá bom? Obrigado, pessoal, pela sua participação. Compartilhem nossos vídeos, divulguem para os seus colegas, nos ajudem aí a propagar o conhecimento de qualidade. Um abraço, tudo de bom para você. Tchau, tchau.